No dia 23 de maio de 1932, uma manifestação de protesto se tornaria o maior desafio e aventura do povo paulista e levaria o estado de São Paulo à guerra. De um protesto, passando pelo MMDC, depois os esforços para a formação de um exército, narramos aqui o relato de um pai e um filho no fronte daquela época. A população de São Paulo, tanto da capital como do interior, está trabalhando com uma só vontade para a rápida e completa vitória da terra gloriosa dos bandeirantes. Desde o humilde operário até o mais abastado dos capitalistas, todos estão com um só pensamento: a vitória de São Paulo para o bem do nosso Brasil. Escreveu Eugênio Bottalo, em 25 de julho de 1934. Este trecho foi extraído do livro Cartas de para um Combatente, escrito por Eduardo Domingos Bottalo. Com o espírito e o entusiasmo que antecedeu o dia 9 de julho, nós vamos conversar com um especialista no assunto, professor historiador Rodolfo Aurélio Inácio. Rodolfo é formado em História e licenciatura com extensão em Geopolítica pela Universidade do Grande ABC. Também é bacharel em História e Direito e pós-graduado em Políticas Públicas de Segurança. É parceiro do canal YouTube Contadores da História, além de um apaixonado pela Revolução de 32. Olá, gente, boa noite. Bem-vindo a mais um bate-papo com Pedro Bottalo. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo pessoal que eu tenho, que falar de uma situação, um fato histórico que nós de São Paulo graças a Deus, damos muita importância. O resto do Brasil talvez nem tanto, até por uma questão histórica que o nosso amigo Rodolfo Aurélio Inácio, que é um historiador, vai falar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução de 32, a famosa MMDC. Boa noite, Rodolfo. Obrigado pela participação. Boa noite, Pedro. Conhecido por mim como Pedrinho, né? Apesar de ser gigante. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. É sempre muito bom falar da Revolução 32, é uma paixão que eu tenho. O Rodolfo, ele fez um documentário, né? Que nós vamos deixar o link aqui embaixo sobre a Revolução de 32. E como eu disse, ele é um historiador, ele conhece o assunto, estudou o assunto, então acho que é bom vocês, se tiverem interesse, a ver esse documentário que eu já assisti, é muito bom. Rodolfo, me fala um pouquinho o que é o movimento MMDC. Bom, o movimento MMDC, ele foi instituído como sociedade secreta, né, uma instituição secreta, no dia 24 de maio, né, a gente tem muito a data 23 de maio na cabeça, mas foi instituído como 24 de maio, logo após a morte as pessoas dizem estudantes de direito, né? É meio complicado dizer estudantes de direito, mas eram os nomes, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Inclusive o Miragaia eu posso chamar de colega de trabalho, porque o Miragaia era um funcionário de cartório na época. Eu que estou saindo agora dessa atividade depois de 26 anos, mas então eu posso me colocar como um colega dele. Mas, na verdade, estudante de Direito, porque a Faculdade de Direito abraçou essa causa, né? Nós tínhamos ali na República a sede do Partido Popular Paulista, e num estopim, né? São Paulo, naquele momento, vivia como um barril de pólvora, explodiu nesse dia. E esses 4 foram brutalmente assassinados ali. É lógico que tem toda aquela dinâmica, né? Eles estavam invadindo a sede do partido e tal, mas o fato é que os 4 foram alvejados e mortos no dia 23 de maio. Essa morte
comoveu a todos e foi um estopim da Revolução, né? Já que estamos falando da Revolução. Então, a sigla MMDC é graças aos 4 mortos nesse dia. As iniciais, né? As iniciais. E tem outro fato que você até pode nos esclarecer. Realmente, essa parte, eu tenho dado uma estudada sobre o assunto, né? Que é um assunto muito complicado, porque cada historiador tem o seu lado, né? E não é muito unânime, né? Não. Você falou de estudantes, realmente é complicado, porque o Drauzio tinha 14 anos. 14 anos. Não tem como ele ser estudante de direito. Né? O outro tinha 30 anos, né? 30 anos. Então, era um movimento com relação a essa parte histórica, ele é divergente. Até mesmo essa parte de que o Brasil queria se separar, que o São Paulo queria se separar do Brasil, também é uma coisa que vira no folclore, mas não é isso realmente. Isso os historiadores eles conseguem ser unânimes. O São Paulo queria que o Brasil tivesse uma constituição que fosse legalizado o governo do Getúlio Vargas. Só isso, eles não queriam sair, cortar um pedaço de São Paulo e ficar boiando aí no Oceano Atlântico. Não existe sabe que existe, lógico, todo movimento sempre existe pequenos movimentos dentro. Existiram, sim, alguns movimentos separatistas, mas eram coisas que não davam nem para levar em consideração. Mas tem um fato interessante nesse ponto. Um desses que queriam a separação era Monteiro Lobato. Ele era o escritor, né? Isso, ele era um dos que levantava essa bandeira, que era muito pouco. Na verdade, ela nem se espalhou pelo movimento. Mas existia, sim. Por isso que existem essas fagulhas, né? Mas a ideia de separatismo vem mais da parte federalista, né? Mais do getulista, né? Depois a gente pode, talvez mais para frente, a gente até fale um pouco mais. É uma ideia mais para usar uma linguagem mais atual, de fake news. Mas também tem uma situação que você também... nós tivemos a união da esquerda e a da direita, pelo menos no estado de São Paulo, se unindo, né? Foi uma das poucas vezes que os dois lados falaram, não, agora vamos fazer um bem comum. E aí também nós tivemos... qual é a diferença entre o MMDC, a divergência e o MMDA? O MMDCA, né? O MMDCA é a entrada do Orlando Alvarenga. No dia no dia 23 de maio, essa tentativa de invasão, na verdade foram 5 feridos, né? Foi o Miragaia, o Martins, o Drauzio, o Camargo e o Alvarenga. O Alvarenga, eu também posso chamar ele de colega, porque também era um escrevente. Quer dizer, o cartório estava fechado naquele dia. O cartório, na verdade... Se conhecer uma firma, fazer uma escritura, pode esquecer que o pessoal está tomando bala na 23 de maio. Todo mundo pegando em arma. Mas, na verdade, o Alvarenga, ele é outra figura controversa. Porque a própria Alesp, ela... numa tentativa, se eu não me engano, 2003, ainda com Alckmin, ele instituiu o dia da Cruz Alvarenga para os soldados, né, uma cruz de honra alvarenga, e depois, em 2004, foi instituído o MMDCA. Só que isso também é controverso aos historiadores. Por quê? Porque o Alvarenga, existe também um outro relato de que ele deu entrada, ele morreu em agosto, o Alvarenga morreu em agosto, e ele tem uma outra entrada no hospital, sendo baleado depois. Então, existe essa intriga, mas assim, eu particularmente, como historiador, Pedro, eu fico meio distante a esse negócio de nomes e datas. Eu acho que o fato e a vontade é muito maior. Eu acho que se tivesse... É lógico, toda revolta precisa de um mártir, né? E aí, entre todas as aspas do mundo, Getúlio deu 4, né? 4 cadáveres.
Mas eu acho que se fosse usar uma sigla para a Revolução 32, teria que usar um alfabeto inteiro, porque é muito grande, né? No livro, no próprio Cartas de e para um Combatente, né? Do Eduardo Então, depois eu vou Botalo, comentar essa. ele dá uma... A gente consegue perceber como é muito maior isso, como é muito grande a revolta, a revolução. Então, existe sim. Hoje o termo correto seria MMDCA, mas a gente já tem por costume o MMDC. O que o Rodolfo acabou de falar é um livro que meu pai escreveu, que chama Cartas de um e para um Combatente, que são os relatos do meu tio-avô, Francisco Botalo, mandando para o meu avô, que é o Eugênio Botalo. Ele foi combatente nessa Revolução de 32. Então, são as cartas escritas que meu pai compilou e fez esse livro. Pedi para o Yuri estar colocando agora a foto, né, da capa do livro. E se alguém tiver interesse, eu não tenho mais o livro, foi uma edição pequena, eu tenho em PDF. Vocês mandam para nós aí no WhatsApp ou no Face, na internet, eu disponibilizo, que é um livro bem interessante, que mostra realmente o dia a dia, como que era o pessoal lá, como que servia. O São Paulo tinha muito menos armas do que o resto do país, é óbvio, e um contingente muito menor, né, Rodolfo? Nós tínhamos mais ou menos 10 mil soldados, né? Soldados, a gente não eram soldados, eram voluntários praticamente, contra o dobro, o triplo de soldados. Isso sim, eram soldados, era o exército do resto do país, né? Me fala uma coisa, isso aí é uma coisa histórica que a gente poderia... Nós temos aí relato de como que o São Paulo lidou com essa revolução, de número de soldados, de aviões, Você tem esse relato aí? Olha, na verdade, o contingente era de mais ou menos uns 200 mil voluntários. Era uma coisa enorme, porque foi uma coisa que contagiou todo mundo, e aí os alistamentos para voluntários eram feitos na Faculdade do Largo de São Francisco. A ideia, os números, então, sempre são controversos, mas o número que se chega são de mais ou menos 200 mil voluntários. Mas, no máximo, a gente teria ali, para poder mesmo fazer um alicerce de soldados, de estrutura, mais ou menos 40 mil. Mas soldados preparados mesmo, a gente tinha entre torno de 10 a 15 mil, que eram os da força pública, né, a polícia, e alguns do exército brasileiro que acabaram se juntando aos constitucionalistas, que tinham sede em São Paulo, né, a sede do exército de São Paulo acabou se unificando. Então, na verdade, era em torno de 10 a 15 mil efetivo, não passava disso, não. E o Estado, a Federação, o Estado, eles chamavam de Exército... Getulista, né? Tem um monte de... Mas vamos ser o resto do Brasil, menos o São Paulo, quantos contingentes? Mais ou menos 300 mil governistas. Governistas, isso. E no fronte de batalha, mais ou menos uns 18 mil. No fronte acabava dando quase 2 ou 3 soldados governistas para cada paulista. E também a gente estava conversando, o São Paulo não tinha muita munição, não tinha muita arma. Inclusive, você vê relatos de empresas, indústrias aqui de São Paulo desviando a sua função para fazer armas, para fazer capacete, né? E você também vê pessoal da engenharia da Poli, lá da Politécnica, fazendo armas, desenvolvendo métodos, né? Tem até uma imitação de uma metralhadora que não dispara nada, ela só faz o barulho, que era o jeito que é matraca, isso. Só faz o barulho e conseguia fazer com que o inimigo ficasse na dúvida. Na verdade, talvez, acho que a empresa que de mais renome aí, que a gente podia citar, seria a Matarazzo, né? Ela fazia as munições. Sim.
e os diários reclamam muito, né, que a munição falhava, as armas não, Exatamente. eram armas já ultrapassadas. Eu até tenho uma foto numa visita ao Museu da Polícia Militar, fica ali próximo da Luz. Inclusive, é um excelente lugar para visitar, para quem é apaixonado pela Revolução de 32. Eu tive lá, tive a sorte de encontrar na época um sargento, que agora não me recordo o nome, que inclusive era o último dia dele. Ele me levou na reserva técnica e eu vi muita coisa, por isso tirei uma foto lá com a metralhadora. E elas já eram ultrapassadas, né? Mas uma coisa que a gente também não pode deixar de falar, a Revolução de 32 como guerra, né? A gente usa muito o termo Revolução de 32, mas o correto seria guerra civil, né? Aqui no Brasil a gente tem costume guerra civil de ligar hoje, num tempo mais contemporâneo, a facção, a guerra de comandos, mas na verdade foi uma guerra civil. Sim. E foi uma guerra sangrenta, violenta, muito próximo da Primeira Guerra Mundial. O armamento era homem contra homem, não tinha muita coisa, né? São Paulo tinha já um avião, né? né? Possuía 4 aviões para fazer para bombardeios, como os governistas também possuíam. Então, acrescentado só os aviões, mas era uma guerra muito sangrenta mesmo, uma coisa horrível. E foi na época que o Santos Dumont se suicidou, né? Foi. Dizem alguns historiadores que foi por causa dessa revolução, que tinha avião de um lado e de outro. Claro, você como historiador deve ter alguma informação sobre esse assunto. Interessante, porque o Santos Dumont ele já vivia uma depressão muito grande, né? Ele estava no Guarujá na época, sim, e com o sobrinho dele, e ele faleceu. Os médicos legistas, se eu não me engano, um deles se chamava Catunda, deu como uma parada cardíaca, algo parecido, como causa da morte. Mas as camareiras que viram o corpo, elas relataram na época que ele se enforcou com uma gravata. Muito disso explica o que conta a história, que após os aviões bombardearem e ele aqui em São Paulo ver isso, né, agravou mais ainda a depressão dele e levou ele para o que mais aproxima desse suicídio, na verdade, é que ele escreveu uma carta, né? Aos patrícios brasileiros. Ele até termina a carta escrevendo "Viva o Brasil Unido", e logo depois vem a morte, o suicídio, né? Mas tem sim esse fato. Eu particularmente acredito que ele tenha se suicidado. Ele realmente já vinha, historicamente falando, ele já vinha numa depressão e realmente talvez tenha sido o último estupim que levou ele a tomar essa atitude. Com relação a fato histórico, nós temos aqui, o Getúlio Vargas começou a fazer aquele governo provisório, né? Famoso governo provisório. Provisório eterno. Provisório até que tomasse essa atitude, né? E é verdade, porque se não fosse essa atitude, sim, o pessoal ia provisório até ele tomar o poder de vez, né? Virar um ditador. Que tomou, né? Em 37 ele de certa forma tomou. A gente deu um respiro a mais. Existia também a política do café com leite, né? E São Paulo também estava muito infeliz porque puseram um interventor aqui Getúlio Vargas colocou um interventor aqui, um representante lá do, sei lá, governador, eu não sei como que pode falar, que era um cara desconhecido aqui de São Paulo, não conhecia nada sobre nada e veio aqui sentar na janelinha, como a gente diz antigamente. Na verdade, o que você me fala sobre essa situação? Na verdade, para falar da Revolução de 32, a gente tem que voltar lá em 1930, 1929, né, com o declínio da Bolsa dos Estados Unidos, e aí vem todo aquele tumulto, né, a política do café com leite, que São Paulo alternava com Minas Gerais, a presidência da República. Mas o mais importante é que quando cai o Washington Luiz e
através dos tenentes, né, dos tenentistas, eles elegem o Getúlio Vargas. E aí tem um ponto interessante, quando o Getúlio sai do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, para ir para a capital, Rio de Janeiro, de trem, quando ele passa em São Paulo, existe uma manifestação gigantesca em apoio a Getúlio. Tem relatos de que ele teve até medo de sair, porque o povo estava clamando. Ele não esperava, né? Ele não esperava essa aclamação e tal, e aí ele chega ao Rio de Janeiro. Quando ele institui como interventor de São Paulo um pernambucano, um tenente pernambucano, não me recordo o nome, mas ele institui um tenente pernambucano, aí o pessoal sente que o negócio não vai mais ser... no coração, Sente que não vai ser igual. E a Revolução de 32, quando ela une lá, que a gente até comentou que uniu esquerda e direita, né? Comunistas e liberais e tal, ela uniu também a gente pode chamar de legalistas e retrógrados. Existem os legalistas que queriam algo, a promulgação da Constituição, né, a Constituição de fato. Existiam aqueles também, mais os cafeicultores, que queriam retrocesso, eles queriam voltar ao status quo, aquela ideia de serem os donos da política. Os coronéis, eles eram donos da política, eles eram donos do dinheiro, eles que comandavam tudo. E o Getúlio chegou e parou com isso, falou, olha, daqui para frente não. Então, quando ele nomeia esse interventor para São Paulo, o pernambucano, aí o negócio começa a ficar estreito, aí os paulistas começam a sentir o baque. E eu costumo dizer que quando São Paulo vai para a rua, o Brasil muda. Sim. Não é puxando o saco, mas, desculpa, depois tira puxando o saco aí, viu, Yuri? Não é vendendo o nosso peixe, né? mas São Paulo São Paulo é o coração, os membros, os órgãos, é tudo no Brasil. Eu não vou... Tira isso também, tá, Yuri? Senão o pessoal fica... Não, São Paulo tem um grande diferencial no Brasil, não tem a locomotiva, pô. É a locomotiva, não é... Claro que a gente depende de outros estados, mas realmente não tem como. Segundo os historiadores, existiam as duas consequências dessa revolução. Uma foi com que fizesse a Constituição nova, de que começou a ser de 1934, né? Sim. E a outra foi que São Paulo teve que diversificar, não ficar só no café, e começou a ter que abrir tanto a parte de agricultura, mas com relação à indústria, né? Realmente isso confere, ou você acha que teve outra consequência que a gente... Na verdade, quando eu falei dos legalistas, eles não pensavam nessa parte econômica, eles queriam a legalidade da federação. Agora, se a gente voltar para o lado dos retrógrados, dos conservadores, eles queriam manter a ideia do café. Só que a gente já tinha algo que era a ideia de uma industrialização. São Paulo, infelizmente, ou felizmente, né, antes da Revolução, ele não tinha esse poderio industrial, ele era uma cidade, ele era um estado agrícola, ele vivia da cultura do café. Essa modificação industrial inclusive, uma dos benefícios da Revolução de 32. A Revolução trouxe a indústria para São Paulo. E o Getúlio, a gente sempre tem que ver os dois lados, né? Ele queria isso já, ele já queria uma modernização para o Brasil. E o café já vinha há muito tempo atrasando o crescimento da economia do Brasil, né? Quando tinha crise, comprava, queimava, ou então para manter esse preço sempre lá em cima, para poucas pessoas usufruírem desse ganho. Então, a ideia sempre foi essa, foi a de manter o café como principal produto.
Entendi. Bom, como na verdade era a cultura do café com leite, até por causa da divisão de presidência entre São Paulo e Minas, né? E Minas. Minas era conhecida como leite, que ela produzia muito leite com relação a rebanho de leite naquela De região. leite. Nós temos até historicamente todos esses pôsteres que São Paulo fizeram para divulgação da Revolução, realmente são obras de arte. Você pega aí pela internet, deve ter algum comércio até desses pôsteres, são pôsteres icônicos aí que nós temos, mas nós tivemos também uma campanha de doe ouro para o bem de São Paulo, para o bem do estado de São Paulo. O que você me fala um pouquinho disso, Rodolfo? Que isso aí é uma coisa bem interessante. A propaganda, na verdade, ela é a alma do negócio até hoje, quando a gente fala de política, né? A propaganda ela foi muito utilizada na Primeira Guerra, ela foi utilizada nos Estados Unidos, ela foi utilizada por Goebbels de uma forma gigantesca na Segunda Guerra, e ela é utilizada até hoje. E a Revolução de 32 não foi diferente. Inclusive, a gente tem alguns cartazes que lembram muito o Tio Sam, apontando o dedo, né, você e tal, alguns cartazes que, chamando as mulheres, mas a propaganda é sempre assim, é sempre indicada para você, né, não nem para o coletivo, é para mexer com você. E para o lado do Getúlio também, dos governistas também, a propaganda foi pesada, inclusive de forma mentirosa, né, com as fake news da época. Ele usou muito programa de rádio com sotaque paulista, ele colocava pessoas com sotaque paulista para falar sobre a separação do Estado, com a ideia do separatismo. Ele falsificou algumas notas que correu na época. O São Paulo teve um dinheiro, né, próprio, que aí entra a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, que depois também foi utilizado por Getúlio como Ouro para o Bem do Brasil, que não teve o mesmo sucesso como teve em São Paulo. As famílias doavam ouro, a maioria delas doaram suas alianças, trocavam por anéis, né, alguns anéis de lata, que a gente até encontra hoje para comprar em alguns lugares, Mercado Livre tem de monte, as pessoas, às vezes, a família falece e não sabe o que fazer com esse acervo, acaba vendendo por aí, que é um pecado isso, mas ainda existe. Mas o Ouro para o Bem de São Paulo foi muito bem aceito pela população. Inclusive, famílias de grande aquisição doaram joias de alto valor. Né? O dinheiro foi tão... o ouro foi tão bem aceito, foi um montante tão grande que ele veio para fazer lastro para moedas paulistas, né? Mas com o final da Revolução foi prestado conta desse valor. O dinheiro que sobrou foi construído um prédio ali no centro de São Paulo. Se a gente for ali na Praça da Sé, entre a Rua Direita, entrando na Rua Direita, eu não me lembro se é a primeira ou segunda rua que a gente entrar, ela tem existe um prédio ali que ele tem o desenho da bandeira de São Paulo, né? Bandeira do Estado de São Paulo, e ele foi construído com esse ouro que sobrou da Revolução. Inclusive, a bandeira de São Paulo foi instituída ali pós-Revolução de 32, então, às vezes, a gente vai ver algumas fotos da Revolução com essa nossa bandeira hoje paulista, às vezes com 13 listras, às vezes com 15, às vezes com 17, porque não tinha ainda um padrão, e dentro do mapa não era o mapa do Brasil, era o mapa da América do Sul. Então, aquele prédio, ele tem o desenho da bandeira do Estado de São Paulo, ela vem desse dinheiro do Ouro para o Bem de São Paulo. Deixa eu só, até está infelizmente terminando, nós tivemos alguns conflitos históricos aí entre o São Paulo e os governistas. Qual que é o mais importante que nós tivemos na Revolução de 32, que foi marcante, que mudou a história? Olha, nós tivemos vários, né? Inclusive, os estados que abraçaram a causa do Estado de São Paulo foi o Rio Grande do Sul, foi o Mato Grosso, que na época não existia divisão, Mato Grosso era um estado só, Minas Gerais. No Mato Grosso tinha o Bertoldo Klinger, que prometeu, inclusive, trazer tropas para São Paulo, não vou me lembrar de cabeça, mas eu acredito, se eu não me engano, em torno de 6 mil soldados,
e ele não trouxe, ele veio para São Paulo. A ideia, inclusive, da Revolução era 14 de julho e não 9 de julho, era para ter, por conta da queda da Bastilha, era uma ideia de colocar uma data histórica, mas o Bertoldo Klinger, ansioso, acabou escrevendo uma carta para o comandante de guerra na época do Getúlio, que era parente do Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, tio-avô do Fernando Henrique, e soltou uma carta pesada até, e aí não teve como segurar. A Revolução estourou em 9 de julho, muito por conta disso, inclusive. O Rio Grande do Sul traiu São Paulo, ele mandou soldados para o sul, né? E os paulistas, achando que iam receber um apoio do Rio Grande do Sul, na verdade, recebeu uma força armada que matou lá boa parte dos soldados que estavam no fronte de batalha. Minas Gerais também se manteve omisso. Agora, algo interessante, Pedro, eu, quando fiz o documentário, eu fui até Cruzeiro e Passa Quatro, né? Que é o estopim, que é o forte da Revolução. Eu fui, inclusive, dentro do túnel lá da Mantiqueira e tal. E quando a gente passa para Passa Quatro, que é uma excelente cidade, uma cidade muito bem conservada, a cidade mais conservada historicamente do Brasil era Mariana, e hoje é Passa Quatro. É uma cidade que você vai para lá, você volta no passado. Mas os moradores de Passa Quatro, até hoje, eles tratam os paulistas como rebeldes. Eles falam... Não avisaram que acabou a Revolução? Não, eles tratam... não, quando você fala da Revolução, eles falam assim, por causa da rebeldia de São Paulo, né? E é assim que é contada a história. Infelizmente, inclusive para o Estado de São Paulo, a Revolução de 32 só tomou corpo em 97 com Mário Covas, quando instituiu um feriado, né? Eu acho que se não tivesse esse feriado, as pessoas nem lembrariam muito da Revolução de 32. Mas, fora do Estado, como ela não tem essa data histórica, ela não tem essa conotação, eles entendem ainda que São Paulo foi um rebelde. Agora, infelizmente, para terminar, eu vou falar algumas coisas, assim, só a nível de curiosidade. São Paulo teve mais ou menos 640 baixas, né? E as Forças Armadas Brasileiras em torno de 1.000 e poucas baixas. Nós tivemos aí, então, 1.600, 1.700 baixas. Lá no Obelisco, que é aquele obelisco do Ibirapuera, embaixo existe um mausoléu dos combatentes do MFDC. Todos os combatentes que lutaram por São Paulo e podem provar que lutaram, eles são enterrados, as suas cinzas são colocadas lá. E, na verdade, esse livro que meu pai escreveu, que a gente conversou sobre essa Revolução de 32, foi o documento que meu pai levou para conseguir colocar meu tio, as cinzas do meu tio, nesse mausoléu, no obelisco. E todo dia 9 de julho existe uma comemoração na frente do obelisco lá, que que nem você falou, graças ao Mário Covas, que deu uma reanimada nessa situação, né? E isso é só curiosidade. Infelizmente, Rodolfo, a gente vai ter que continuar essa conversa um outro dia, mas dá para conversar horas e horas, já acabou, você vê? Eu passo um dia falando que eu amo isso. Não, mas tem muita coisa, a gente falou só realmente a casquinha do pão, né? Então, eu agradeço, Rodolfo, obrigado aí pelas suas informações aí. Como eu disse, o Rodolfo é meu amigo mesmo, então falar com um amigo sempre é bom. É fácil. Quer se despedir, por favor, Rodolfo? Quero sim, eu quero agradecer a você, Pedro, a toda a equipe aí de produção, que sempre deu um grande auxílio. Quero deixar aqui também a felicidade de estar comemorando a Lei 14.038, agora de agosto de 2021, que instituiu a profissão de historiador. Foi uma luta muito grande. Depois de tanto tempo, a profissão de historiador foi reconhecida. E quero deixar aqui um grande abraço a todos, informar que nós estamos abrindo um canal de história, chama Contadores da História, eu e mais um colega historiador, e vamos ver se isso tudo vai dar certo. Perfeito. Então, gente, eu agradeço.
Vou deixar disponíveis as informações que a gente passou nesse programa, tá? Agradeço de coração, Rodolfo. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Obrigado.